Brincadeira, bom dia pessoal do grupo. A gente aqui fazendo a limpeza da praça, como sempre, guerreando, mas não pode usar o banheiro da praça, do coisa. A gente só pode fazer a limpeza. Você acabou de limpar, É brincadeira lá, ó. A gente não pode usar o banheiro daqui, viu? Não pode, tem que fazer atrás do carro. Tem que fazer atrás dos carros, atrás dos caminhões, ó. Porque o funcionário público não pode usar o banheiro dali. É quando quer dizer, a coleguinha pode ir, o amiguinho pode ir, a outra não pode ir. Olá, bem-vindos à nossa discussão de hoje. Vamos analisar uma situação que, olha, parece um verdadeiro quebra-cabeça. De um lado, a gente tem Simões Filho, lá na Bahia. Uma cidade importante, sabe? Um polo industrial ali no recôncavo baiano, do ladinho da Baía de Aratu. E com um PIB, o Produto Interno Bruto, que já lá em 2008 passava de 2,7 bilhões de reais. Isso mostra, né? Mostra a força econômica do lugar. Mas aí, em contraste total com essa imagem de desenvolvimento, surge uma denúncia. E olha, uma denúncia que deixa a gente assim perplexa. O ponto central é uma alegação muito séria. Diz que os trabalhadores essenciais da cidade, os garis, estariam sendo proibidos, veja bem, proibidos de usar banheiros públicos enquanto trabalham. Parece inacreditável, né? Mas é isso, um direito humano básico, acesso a um banheiro, que, segundo essa denúncia, está sendo negado justamente para quem mantém a cidade limpa. Para todos nós. É importante a gente frisar. Nossa análise se baseia numa denúncia específica, tá? Que foi trazida pelo Célio Viana, segundo o material que a gente consultou. Então, o nosso objetivo aqui hoje é mergulhar fundo nisso. Entender melhor as condições de trabalho desses garis, como essa suposta proibição afeta a vida, a dignidade deles e qual é a responsabilidade do poder público, né? Ok, vamos lá, vamos tentar desembrulhar essa história. Para a gente começar a pegar a dimensão do que está sendo alegado, vamos tentar visualizar o dia a dia desses trabalhadores como o material descreve. O trabalho de gari é puxado por natureza, né? Eles estão ali na linha de frente. Faça sol, faça chuva, o esforço físico é constante. Coletar lixo, varrer rua, manter tudo em ordem. O material usa uma palavra forte, diz que eles acabam sendo tratados como invisíveis. Invisíveis apesar de serem essenciais para a cidade funcionar minimamente, né? E essa invisibilidade parece que se manifesta de um jeito muito cruel, negando uma necessidade tão básica. É exatamente aí, né? A questão ultrapassa, tipo assim, uma simples regra administrativa ou logística. Ela mexe com algo muito mais fundo. O que realmente impacta aqui é como essa restrição, que para quem trabalha num escritório pode parecer banal, né? Como ela vira uma coisa devastadora para a saúde e para o bem-estar desses trabalhadores. O relato que a gente tem indica que para lidar com essa suposta proibição, muitos garis simplesmente param de beber água durante o trabalho todo, para não sentir vontade de ir ao banheiro. E isso é de uma periculosidade imensa. Nossa Senhora, deixar de beber água? Pensa só nas consequências diretas e imediatas. O risco altíssimo de desidratação, né? Ainda mais num clima como o da Bahia, fazendo trabalho pesado no sol. Com certeza. Mas não para aí. A longo prazo, essa prática aumenta demais a chance de desenvolver infecção urinária recorrente. Problema nos rins, sério mesmo, cálculo renal. Não é só um desconforto, sabe? Claro. É um ataque direto à saúde física deles. E dá para imaginar o impacto psicológico também, né? Ansiedade constante, a preocupação de ter que controlar o próprio corpo de forma antinatural, a sensação de não ter suas necessidades mais básicas reconhecidas. Uma carga extra, né? Exato. É mais uma camada de estresse e sofrimento num trabalho que já é super desgastante por si só. E aqui acho fundamental contextualizar a importância do acesso a banheiro público, sabe? Não como um luxo, mas como infraestrutura essencial para qualquer pessoa que trabalhe na rua. O material até cita um artigo, acho que da Fernanda Deister Moreira, que fala justamente disso. A disponibilidade ou a falta, né, de banheiro público acessível impacta direto na saúde, na qualidade de vida e principalmente na dignidade humana. Faz todo sentido. Para trabalhadores como garis, entregadores, camelôs, essa disponibilidade é condição mínima.
sabe? É o pré-requisito para a gente sequer começar a falar em trabalho decente. Sem isso, o ambiente de trabalho vira um lugar hostil, degradante. A falta de banheiro mostra como a cidade planeja, ou melhor, como não planeja, o espaço público para todos que usam, inclusive quem trabalha nele. E aí que o paradoxo fica mais gritante ainda, não acha? Simões Filho, essa cidade que a gente destacou no começo, pela força econômica, pela indústria, uma população grande, quase 120 mil pessoas, integrada ali na região metropolitana de Salvador, e, segundo a denúncia, estaria falhando em garantir o mínimo do mínimo, acesso a um banheiro para os trabalhadores que cuidam da limpeza da própria cidade. A pergunta que não quer calar é: como é que essa contradição tão óbvia pode existir? Como um lugar com indicadores econômicos relevantes pode, supostamente, negligenciar de forma tão clara uma necessidade humana tão básica dos seus próprios trabalhadores? Fica difícil entender. E essa pergunta leva a gente direto para a administração municipal, né? O material que a gente analisou faz questionamentos bem diretos à Prefeitura de Simões Filho, se essa proibição realmente existe, qual é a justificativa, por que isso estaria acontecendo. E o mais importante, o que está sendo feito ou o que deveria ser feito para corrigir essa suposta injustiça e garantir condição digna para esses trabalhadores. É impossível não lembrar que a nossa Constituição Federal, logo no artigo 1º, fala da dignidade da pessoa humana como fundamento da República. Isso não é só uma palavra bonita no papel, né? Deveria se refletir em tudo, inclusive nas relações de trabalho, no acesso a serviço básico. Exatamente. E a análise dessa situação não pode se limitar só à gestão de recursos, à logística da cidade. Ela esbarra inevitavelmente na responsabilidade social e na própria imagem que a cidade passa, sabe? Para dentro e para fora. Se a gente conectar isso num quadro maior, a forma como uma comunidade, e aí representada pela sua administração, trata seus trabalhadores mais essenciais, especialmente aqueles em funções que são muitas vezes desvalorizadas ou jogadas para essa tal invisibilidade social, isso funciona como um termômetro, dos valores reais daquela sociedade. Vai muito além do discurso de progresso econômico ou modernização. É uma medida de civilidade, quase. Pois é. No fundo, a gente não está falando só de eficiência na coleta de lixo ou na limpeza. A gente está falando do reconhecimento do valor humano de quem faz essas tarefas. Essa alegação de negar acesso a um banheiro, se for confirmada, não é só uma falha administrativa. Pode ser lida como um sintoma forte de uma desvalorização estrutural dessa categoria profissional. E isso não afeta só os indivíduos ali diretamente. Corrói a própria coesão social, sabe? A percepção de justiça, de tratamento digno no trabalho, é um pilar fundamental para qualquer comunidade que quer um desenvolvimento que seja de fato integral, sustentável. O jeito como a gente trata quem cuida do nosso espaço coletivo diz muito sobre nós mesmos. E para adicionar mais uma camada nessa discussão toda, o material que a gente está vendo traz um contraponto interessante. Um exemplo de outra cidade baiana, Santo Antônio de Jesus. Lá, parece que a prefeitura fez uma campanha de conscientização. O foco era combater o vandalismo em banheiro público. Ah, interessante isso. É relevante, né? Porque lembra a gente que tem dois lados nessa moeda. Por um lado, a necessidade de cuidar da infraestrutura pública que existe. Isso é importante, claro. Mas por outro lado, e talvez mais crucial ainda para a nossa discussão aqui, é a necessidade de garantir que essa infraestrutura sirva ao seu propósito principal, estar acessível para todos os cidadãos sem discriminação nenhuma. Certo. A preservação e o acesso têm que andar juntos. Exato. E isso inclui, de forma muito especial, trabalhadores como os garis de Simões Filho, que dependem demais dessas instalações durante a jornada de trabalho na rua, né? O exemplo de Santo Antônio de Jesus, focado no vandalismo, é válido, mas a situação que estão alegando em Simões Filho aponta para uma questão anterior ainda, a própria disponibilidade e a permissão de uso. O apelo que vem da denúncia é muito claro. É um pedido por respeito básico, pelo fim dessa suposta invisibilidade forçada e para acabar com práticas que soam, francamente, humilhantes.
A conscientização que talvez seja necessária não é só contra quem depreda, mas também a favor de quem precisa usar e supostamente está sendo impedido. É um chamado para reconhecer a dignidade de quem faz esse serviço essencial. Então, tentando amarrar as pontas aqui da nossa análise, o que tudo isso significa, afinal? A gente tem essa denúncia grave lá de Simões Filho sobre garis sendo proibidos de usar banheiro público durante o trabalho. Essa situação, como foi descrita, vai muito além de ser só uma questão sanitária, né? Ela vira um símbolo forte de uma suposta falta de respeito, de reconhecimento por um trabalho que é, ironicamente, indispensável para a saúde pública e para o bem-estar de todo mundo na cidade. É um retrato bem preocupante de como direitos básicos podem supostamente ser ignorados justamente para quem está ali na linha de frente dos serviços urbanos. Exatamente. E essa situação específica, embora seja lá em Simões Filho, ela nos convida a uma reflexão bem mais ampla, sabe? Que vai além dos limites da denúncia original, mas que nasce dela. Isso levanta uma questão assim crucial para a gente pensar de nossas cidades. Para além do acesso a banheiro, que a gente viu que é fundamental, que outros aspectos das condições de trabalho de categorias que são muitas vezes invisibilizadas, mas que são essenciais, como garis, catadores, entregadores de aplicativo, cuidadores, tantos outros, o que mais merece a nossa atenção urgente? Boa pergunta. O que mais precisa ser debatido, ser transformado, para a gente poder construir centros urbanos que se digam realmente justos, inclusivos, humanos, ou, colocando de outro jeito, talvez um pouco mais provocativo, como é que essa dinâmica de valorizar ou desvalorizar social e economicamente certos tipos de trabalho impacta diretamente na coesão social, no sentimento de pertencimento, na própria identidade de uma comunidade urbana, especialmente em lugares economicamente ativos como Simões Filho. É profundo isso. Refletir sobre como a gente trata quem cuida do nosso lixo, das nossas ruas, da nossa infraestrutura básica, pode ser um exercício meio desconfortável, né? Mas é muito necessário. Ele força a gente a encarar que tipo de cidade e, no fim das contas, que tipo de sociedade a gente está construindo de verdade, para além dos números da economia e dos discursos oficiais. É um convite para a gente olhar para as margens, sabe? Porque costuma ficar invisível. Porque muitas vezes é ali que está a verdadeira medida do nosso progresso humano.